Pegue a sua Bíblia então comigo e abra, por favor. No livro do Êxodo, o capítulo é o de número 31. Êxodo, capítulo de número 31. Você vai pôr os olhos agora, por favor, no versículo 18, Êxodo capítulo 31, versículo de número 18. Quem encontrou, diga bem forte: eu amo a Bíblia. Está escrito: e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disse-lhe: levanta-te, fazemo-nos deuses que vão adiante de nós, porque a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Quantos podem dizer amém? Uma das coisas que mais está clara nas Sagradas Escrituras, que testificam sobre Deus, que são o meio pelo qual aprendemos quem é Deus, as impressões digitais de Deus, as marcas de Deus, a forma que Deus permite-se ser conhecido, é através das Escrituras. E se tem uma coisa sobre Deus que está absolutamente clara nas Escrituras, é que Deus é um Deus de alianças. Você deveria ter dado glória a Deus por causa disso. Porque é graças a isso que nós estamos aqui esta noite. Porque se Deus lidasse com esta questão, se Ele tratasse-nos de uma maneira assim, digamos, frívola, passageira, se as coisas de Deus com o homem fossem como paixões de primavera, se as coisas de Deus com o homem fossem como amores de final de semana, se as coisas de Deus com o homem fossem como paixões inflamadas e passageiras e fugazes, nós certamente não estaríamos aqui. Estamos aqui porque Deus é um Deus de alianças, e estas alianças são alianças sólidas, são alianças estruturadas, bem estabelecidas, firmadas, alianças que tendem a permanecer para sempre, salvo se algo em nós, salvo se algo que parta de nós traga algum tipo de dano a esta aliança. Mas da parte de Deus, Ele diz: eu sou o Senhor e não mudo. Glória a Deus por isso. Você vai ver na Bíblia Deus estabelecendo grandes e poderosas alianças com o homem, sim ou não? Eis uma das maiores dela. Eu diria a segunda maior aliança que Deus estabeleceu com o homem. A aliança do Sinai. Uma aliança que está aqui descrita para nós, num dos seus momentos mais importantes, o momento da conclusão da obra. Momento onde o tratado de Deus foi concluído. E uma vez o tratado de Deus concluído, um tratado ético, um tratado social, um tratado devocional, um tratado espiritual, um tratado litúrgico. Quando este tratado de Deus para com Israel foi concluído, chegamos ao verso 18, e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testamento, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Estas que eu e você conhecemos como as tábuas dos 10 mandamentos, aonde uma síntese, um suprassumo das ordens principais de Deus que deveriam legislar o seu povo, o comportamento e a vida do seu povo estão ali expressadas, os 10 mandamentos. Note que a Bíblia dá um detalhe importante, 2 na verdade, 3 na verdade, 4 na verdade. A Bíblia diz que esta lei fora escrita em tábuas de pedra. Por favor, eu gostaria que você repetisse após mim.
tábuas de pedra. O segundo detalhe é que eram 2 tábuas, diga 2 tábuas. O terceiro detalhe é que foram escritas pelo dedo de Deus, diga escritas pelo dedo de Deus. Alguém pode até, de alguma maneira, enxergar ou interpretar isso de uma forma alegórica, de uma forma metafórica. Afinal de contas, um Deus que é espírito, alguém vai dizer e pensar, não colocaria o seu dedo numa pedra. Esse mesmo alguém também vai dizer que um Deus que é espírito não formaria o homem do barro. E eu vou dizer que esta mesma pessoa que é um chato de galocha, não, me perdoe, porque eu não sei se as pessoas estão lendo a Bíblia ou se elas estão lendo um gibi, uma coisa, porque daqui a pouco todas as coisas mais magníficas, transformadoras e tremendas que estão na Bíblia, serão relativizadas por uma pá de gente chata, sem o Espírito Santo, sem a unção de Deus, e que quer transformar a Bíblia num livrinho qualquer, de fábulas, pois eu creio que um Deus Espírito pôs a mão no barro e formou um homem. Eu creio que um Deus Espírito escreveu com o seu dedo nas tábuas de pedra, da mesma maneira que eu creio que este Deus Espírito veio em carne ao homem, e como homem cravou sua mão numa madeira, porque toda aliança que Deus estabelece, Ele coloca a sua mão. Aí eu queria que a Devec São Paulo já estivesse de mãos erguidas, para celebrar a Deus com uma palavra. Ele não escreveu o tratado que tem comigo e contigo, num papel qualquer, com tinta qualquer, nem caneta qualquer. Se a lei Ele colocou o dedo na graça, Ele colocou a mão na madeira. É por isso que eu estou aqui, é por isso que você está aí. Por quê? Porque Ele não trata essa aliança como uma coisa qualquer. Porque tudo que Deus deseja fazer de maneira distinta, Ele coloca a mão. Olhe para os atos criativos de Deus. Haja, 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 haja. Aí de repente Deus vai fazer a coroa da sua criação. E formou. Se Deus quer distinguir alguma coisa dentro de uma sequência de coisas que Ele está fazendo, Ele coloca a mão. Esta aliança foi uma aliança que foi registrada, cravada numa matéria-prima elementar, numa pedra. Portanto, perceba o cuidado de Deus em registrar a sua aliança numa matéria-prima que não fora trabalhada por ninguém. Uma matéria-prima que não é resultado derivado de uma outra coisa. Não é uma produção artificial. Não é feita em nenhuma fábrica. É algo que partiu dele, nu e cru. Algo que não teve intervenção humana. Algo que não teve influência de nenhuma corrente, nem ideológica, nem sociológica e nem política. A aliança que Deus escreve, Ele escreve numa tábua nua e crua, numa tábua de pedra, aonde o homem não tinha colocado a sua mão, aonde é entre Deus e o homem, não há interferências, não há rabiscos, não há rascunhos, é coisa que Deus está escrevendo do zero, está começando a escrever agora. Aí eu vou lá e vou ver que quando este Cristo a quem eu amo, que me redimiu, a mim e a você também, quando Ele, que é Deus, desce até esta terra, Ele também vai escolher uma outra matéria-prima, nua e crua, não vai ser em papel, não é em nada derivado de nada. Se a aliança da lei foi registrada em tábuas de pedra, a aliança da graça foi registrada numa madeira. E se Deus colocou o dedo aqui em Êxodo, lá nos evangelhos, Ele colocou a mão no madeiro, para dizer que tem aliança com gente falha, pecadora como eu e você, mas essa aliança permanece para sempre. Quem pode tirar 5 segundos para dizer glória a Deus e aleluia, porque Ele é Deus de aliança. Terceiro detalhe: 2 tábuas de pedra, escritas de ambos os lados. Diga comigo, ambos os lados. Tem uma coisa escrita aqui bem desse lado dessa toalha. Aviva São Paulo 2021. Pastor Eduardo Gonçalves. Muito forte. E agora, você está lendo alguma coisa?
Essa toalhinha foi escrita de um lado muito fraco. Alguém ainda está por aí? Diga amém. Essa toalhinha foi escrita de um lado. Se eu não quiser lhe mostrar nada, eu escondo o lado que está escrito e deixo você vendo isso aqui, ó. Nada. Mas quando uma coisa está escrita dos dois lados, eu simplesmente não tenho opção. Eu sempre vou ter que te mostrar a verdade. Eu não sei se você está lendo a mesma Bíblia do que eu. Eu não sei se você está compreendendo que tudo são sombras, apontamentos. Eu não sei se você olha para o Velho Testamento como um tratado arcaico e desnecessário, ou se você lê as páginas do Antigo Testamento compreendendo as sombras, as figuras, os apontamentos. O que Deus está comunicando quando escreve dos dois lados. Isso é palavra. E por ser palavra, Deus está dizendo, a escrita é de ambos os lados. Por quê? Porque não há uma face a ser ocultada. Não há um aspecto sombrio. Não é uma página branca. Não há uma frente que não está escrita e que eu convenientemente corro para mostrá-la, quando talvez apareça alguém que eu estou constrangido com a mensagem, porque talvez seja dura, porque talvez seja exortativa, porque talvez eu possa perdê-lo, porque talvez ele não será simpático ao evangelho. Aí eu viro uma folha branca para esconder uma verdade em prol da conveniência de ser elegante. Mas Deus está me lembrando na noite desta terça-feira: faça isso com o seu livro, faça isso com a sua toalha, mas com a minha palavra não. Eu a escrevi dos dois lados, porque não quero que nada sobre ela seja ocultado e nem omitido. Eu escrevi para ser lido, escrevi para ser pregado, escrevi para ser anunciado. Ei, pregadores omissos, perdoe-me esta noite. Eu vim falar a uma igreja que mostra os dois lados, os dois lados, os dois lados. Não é uma coisa assim, estou aqui. Qual é o público? O público é socialmente menos favorecido. Aí eu estou aqui, falo, estico a veia do pescoço, fico brabo, exorto. Olha quem entrou, a classe média alta. Não vai embora não, fica aqui só mais um pouquinho. Quem entrou? Quem está são os indoutos, são os leigos, são aqueles que não conhecem muitas escrituras. Aí eu viro para cá, falo um montão de coisa. Quem entrou? Entrou o pessoal da igreja bereana. Eles vão conferir na Bíblia. Esse artifício covarde, esse artifício manipulador, é um tipo de artifício que pode caber quando qualquer pessoa estiver manuseando qualquer livro, menos o livro dele. Porque eu sou o pregador do livro, mas não sou o autor do livro. Vou tentar outra vez. Eu sou o pregador do livro, mas não sou o autor do livro. Por favor, diga para alguém que está próximo a você, diga para ele: você é o pregador do livro. Você acredita no livro, mas não é autor do livro. Ninguém está autorizado a esconder coisa alguma sobre o livro. Muitíssimo pelo contrário, na obscuridade é que reina a ignorância, e na ignorância existe a destruição. A Bíblia diz: o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Alguém pensa: é melhor esconder porque não vão aguentar a verdade, é melhor não pregar este versículo porque estamos em tempos modernos, é melhor uma versão bem moderninha, cheia de eufemismos baratos e truques linguísticos, para poder não usar palavras como pecado e etc. Mas eu ainda creio numa Bíblia que diz o que é para quem quiser, e quem não gostar, coma menos e se converta na próxima. Deus me trouxe aqui para dizer: ame o livro, pregue o livro, não esconda o livro. Você está aqui por causa desse livro. Aleluia. A tábua é de pedra. Ela é escrita pelo dedo de Deus porque há um envolvimento particularmente grande. Ela é escrita de ambos os lados. E ela fora escrita num período
ela fora elaborada, não a tábua, mas todo o tratado, num período de 40 dias. Quantos dias? Você pode fazer muito melhor, diga 40 dias. Você pode fazer ainda melhor, diga 40 dias. Não é uma invenção minha. 40 na Bíblia é um número que representa ciclo. Pastor, me prove com todo prazer. Só na vida de Moisés tem 3 ciclos. Todos de 40. 40 anos Moisés passou na terra do Egito. 40 anos passou na terra de Midian e 40 anos na peregrinação no deserto. Que por sinal foram também os 40 anos do ciclo de Israel peregrinando no deserto. Isso só aconteceu por causa do ciclo dos 40 dias onde eles espiaram a terra. 40 dias esteve Jesus no deserto, em jejum, e no 40º foi tentado pelo diabo. 40. 40 na Bíblia é um número cíclico. 40 dias esteve Moisés no Monte Sinai. 40 dias demorou Elias numa caminhada e numa jornada até no Sinai chegar. Mesmo monte, só lá chamado de Horebe, mas é o mesmo lugar na geografia bíblica. Eu quero que você compreenda de uma vez por todas uma questão muito importante. Não é filosófica, é uma questão profética. É uma questão de vida. A nossa vida está envolvida em ciclos. Você está exatamente neste momento agora dentro de um ciclo. Diga, eu estou exatamente agora dentro de um ciclo da minha vida. Pode ser que você tenha entrado nele há pouco tempo. Pode ser que você ainda permanecerá nele pouco tempo. Pode ser que você tenha entrado nele há muito tempo e muito tempo ainda ficará nele. Não importa. Mas toda a nossa vida é marcada por ciclos. Se você olhar para trás, você vai enxergar no gráfico da sua história vários ciclos que começaram, se desenvolveram e se concluíram. O tempo onde você morou numa cidade, um ciclo. Um tempo onde você serviu numa empresa, trabalhou numa empresa, um ciclo. Um tempo onde você serviu um outro ministério, um ciclo. Um tempo onde você morou em outro país, um ciclo. Um tempo onde você esteve dentro de um universo acadêmico, um ciclo. Um tempo onde você fez um seminário teológico, um ciclo. Um tempo onde você namorou uma pessoa que você não sabe nem mais onde é que está agora. Um ciclo, 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 ciclo e ciclo. A questão é que nós sempre sairemos de um ciclo e imediatamente, inexoravelmente, ou seja, não adianta você ficar dizendo, eu não quero, eu não quero. Não, quando termina um, seu próximo passo já é dentro do outro. Então a única coisa que você pode fazer é fazer tudo direitinho enquanto você está dentro desse ciclo. Porque você vai levar para o próximo ciclo os resultados daquilo que você viveu neste ciclo aqui. Quantos dias Moisés vai ficar lá em cima? Diga de novo, 40 dias. As similaridades entre os ministérios de Moisés e Elias são muitas. São 2 ministérios terrivelmente proféticos. 2 ministérios marcados por grandes sinais. E eu quero mostrar a você, veja que coisa interessante. Moisés, melhor, Elias, demorou 40 dias da sua vida para chegar até Horebe. Ou seja, significa entender que um ciclo inteiro da sua vida foi designado a uma jornada. Durante um ciclo inteiro da sua vida, 40 dias, ele esteve empenhado numa jornada. Quando este ciclo termina e ele chega dentro de uma caverna, o Senhor olha para ele e pergunta, o que você está fazendo aqui? Pastor, eu não entendi, mas eu vim para isso mesmo, é para lhe explicar. Que coisa triste é quando você usa um ciclo inteiro da sua vida, objetivando chegar num lugar, para após chegar ouvir Deus lhe perguntar, o que você está fazendo aqui? Se tem uma coisa lamentável na vida, é você utilizar um ciclo inteiro da sua jornada, acreditando que chegar a um lugar é aquilo que você precisa, acreditando que chegar a um lugar é aquilo que mudará a sua vida, acreditando que chegar a um lugar é aquilo que dará para você e sua casa uma nova perspectiva, um novo tempo, um novo caminho. E de repente, assim que você chega, você é recepcionado por Deus. E antes de que Ele lhe diga qualquer coisa, Ele lhe faz uma pergunta: o que você está fazendo aqui? Eu quero ser profeta de Deus para a DVEC São Paulo nessa noite de terça-feira. Cada ciclo da sua vida e da minha vida será utilizado em empreender jornadas, onde quando terminarmos estas jornadas, nós receberemos um bem-vindo de quem? Do nosso Deus. E Ele dirá, eu estava esperando você exatamente aqui. Você caminhou para chegar onde eu queria. Você lutou para chegar onde eu queria. Você batalhou para chegar onde eu queria. Pelo amor de Deus, me ouça. Se for para acordar cedo, acorde. Se for para dormir tarde, durma. Se for para perder noite de sono, perca.
perca. Se for para deixar de ir no aniversário de alguém, deixe, desde que não seja dos seus filhos, da sua mãe, do seu pai, da sua esposa, pode deixar, contanto que sua jornada seja premiada por uma saudação de bem-vindo e não por um questionamento de o que você está fazendo aqui. Eu profetizo que cada gota do teu suor, cada lágrima dos teus olhos, cada gota do teu sangue será empreendida em jornadas, para que no fim delas Deus te diga: era exatamente aqui que eu estava esperando você chegar. Aleluia! Repita comigo: eu não vou. Muito fraco, diga: eu não vou gastar ciclos da minha vida para ouvir Deus me perguntar ao final: o que você está fazendo aqui? Pastor, o senhor disse que Elias demorou 40 dias para chegar no Horebe. Sim. E o senhor disse que Moisés não demorou 40 dias, mas ele ficou 40 dias no mesmo monte. Sim. O senhor está dizendo que Elias usou um ciclo inteiro para chegar. Sim. E que Moisés usou um ciclo inteiro para permanecer. Sim. Mas eu estou dizendo mais. Eu estou dizendo para você que eu não sei. É isso mesmo, não sei. Eu não sei e você também não sabe. A não ser que você queira especular, porque a Bíblia não diz. Ela não diz quantos dias Moisés demorou para chegar no alto do monte. Não diz, simplesmente não diz. Nós não sabemos quanto tempo Moisés demorou para chegar ali, mas sabemos quanto tempo ele ficou. Pastor, aonde o senhor quer chegar? Eu já cheguei. Meu irmão, para chegar no lugar certo, pouco importa quanto tempo você vai demorar para chegar. Esse é um dado desnecessário. Não me importa saber quanto tempo você e eu vamos demorar a chegar. Importa-nos saber que chegaremos no lugar certo e lá chegando, cumpriremos uma etapa concluída, com louvor e sucesso, para a glória do nome daquele que nos chamou. Quantos podem dizer amém ou graças a Deus esta noite? Ouça! Está lá em cima Moisés, com Deus, e no 40º dia, o Senhor olha para Moisés e vai avisá-lo acerca de uma movimentação que estava acontecendo lá embaixo. E que movimentação é esta? Ouça-me. Uma movimentação onde os filhos de Israel, preocupados com a possibilidade de que Moisés não retornasse ao acampamento, vão até Arão, que estava na gerência, na liderança substituta de Moisés, para com o povo, e dizem para ele: ei, você precisa fazer para nós deuses que vão adiante de nós, porque nós não temos a menor ideia do que aconteceu com este Moisés. Provavelmente Deus deve ter matado ele, porque há pouquinho o monte estava fumegando, tremendo, a glória de Deus estava lá em cima, e eles pensaram: Moisés deve ter morrido lá, Deus deve ter perdido a paciência com ele, e deve ter matado ele lá. Agora eu dou uma pausa para lhe dizer uma coisa, e observar algo com você. Deus vai dizer para Moisés no 40º dia, no 40º, Deus vai dizer para Moisés: Moisés, desce depressa. Por quê? Porque o povo que você tirou da terra do Egito está rapidamente, velozmente, apressadamente, está comprometendo a aliança que nós estamos estabelecendo. É um detalhe importante que eu vejo Deus, um jeito de Deus lidar com as coisas que é muito cirúrgico. Deus olha para Moisés e diz: Moisés, desça depressa, porque o teu povo, Deus não diz o meu povo, Deus diz o teu povo. Perceba como Deus está trabalhando um vínculo de responsabilidade no coração de Moisés. Mas em que momento? Pergunte: em que momento? No momento onde a coisa não está dando certo. Por quê? Porque Deus sabe que a nossa tendência é estabelecer vínculo de responsabilidade com algo quando isso está dando certo. Não só estabelecemos vínculo de responsabilidade, como alardeamos isso a todo canto. Exemplo: está dando certo? É meu. Está vencendo? É meu. Está tudo indo bem?
a ideia foi minha, mas quando as coisas não estão indo bem, nós queremos nos desvincular e desvencilhar disso. O povo está quebrando a aliança. Se fosse quando o mar estava abrindo, era fácil Moisés dizer, meu povo. Se fosse quando o mar fechou e os carros e cavaleiros de Faraó pereceram, era fácil dizer, meu povo. Mas agora que está dando tudo errado, Deus olha e diz, seu povo, aprenda a não se desvincular de um projeto quando ele não estiver dando certo. Eu não estou chamando, Moisés, líderes covardes que só se apropriam de um projeto, só usam pronomes, só usam termos, só usam pronomes possessivos quando a coisa está favorável, mas quando não está boa, a ideia não foi deles. Quando não está boa, devolvem para ver se Deus melhora. Deus me trouxe para dizer uma coisa, pode não estar dando certo, mas ainda é seu. Pode estar numa fase ruim, mas ainda é seu. Desvincular-se disso agora seria uma covardia tamanha. Deus me trouxe para dizer, eu vou te lembrar que quando o mar abriu era seu, quando os inimigos venceram era seu, mas que agora que não está dando certo, continua sendo seu. O seu povo, que você fez sair da terra do Egito, apressadamente está quebrando a aliança. Deus está dizendo isso para Moisés no 40º dia. Agora a pergunta que não quer calar é, há quantos dias Deus está percebendo isso? Há quantos dias Deus está vendo esta movimentação? Há quantos dias um Deus que sonda pensamentos e corações sabe o que está acontecendo no arraial? Eu tenho uma coisa para dizer para você. Algumas vezes na sua vida você teve a nítida impressão de que foi o último a saber de algumas coisas, sim ou não? Era verdade. Algumas vezes você teve a nítida impressão que Deus já sabia de tudo e não te avisou nada, sim ou não? Era verdade. Pastor, onde o senhor quer chegar? Já cheguei. Foi isso que Deus fez com Moisés. Eu estou sabendo, mas não vou te contar. Eu já estou percebendo que as coisas estão dando errado, mas não vou te falar agora. Eu já percebo uma movimentação que levará as coisas para um descontrole, mas não vou te contar agora. Mas por que o Senhor não antecipa logo a informação e me dá o privilégio de poder descer logo e resolver logo? Porque nós ainda estamos em reunião. Pelo amor de Deus, já passou da hora de você parar de confundir o comportamento de Deus com o seu. Quem se desespera é você. Quem se desestabiliza é você. Deus tinha uma reunião programada. Pergunte, qual a duração? 40 dias. No segundo dia, Deus percebeu a movimentação, só que a reunião duraria 40. No terceiro dia, Deus começou a ver o burburinho, só que a reunião duraria 40. No 10º dia, as famílias já tinham se reunido e dito, vamos fazer. Mas Deus disse, a reunião vai durar 40. Decalante o revai. Uracalamahashuia. Eu preciso que você compreenda por fim que o comportamento de Deus não é como o seu. Ele não se exaspera e nem se altera mediante conflitos e tensões que estão começando a se levantar. Deus pode perceber uma tempestade gigantesca começar a nascer no coração do mar. Deus pode perceber um maremoto começar a acontecer no coração dos oceanos. E ele permanecerá da mesma maneira que estava. E se ele tem uma reunião, ele vai terminar. E se ele está formulando uma aliança, ele vai até o final. E se ele está fazendo um remédio, ele não vai parar de fazer. E se ele está conversando contigo, ele vai concluir a conversa. Pastor, mas eu acho que seria muito mais interessante que Deus tivesse avisado a Moisés lá no início. Isso é o que você pensa, porque você é apressado e eu também. Só que você não pode deixar de entender, é que Deus não estava numa reunião qualquer, Deus estava formulando um remédio. Só que Deus estava olhando e vendo a doença começar a se desenvolver, mas Deus estava formulando o remédio. O apressado vai dizer, corre para resolver a doença, mas Deus vai dizer, eu ainda estou fazendo o remédio. O que eu gostaria demais que alguém conseguisse entender na noite deste dia, é que Deus não se apressou, nem nunca vai se apressar, porque Ele me trouxe para dizer, eu estava conversando uma coisa com você, e enquanto eu não terminasse de conversar aquilo, não pense você que teria sido melhor, você correr para resolver seus problemas, eu estava tratando uma coisa com você, e não pense você, que se eu interrompesse isso para te contar, uma tempestade que estava levantando, você seria mais capaz de resolvê-la. Não, muitíssimo pelo contrário, se quando, depois
depois que o remédio ficou formulado, depois do ciclo completo, você ainda desceu e quebrou as tábuas no pé do monte, imagina o que você faria se não tivesse acabado de tratar com você. Então segura, porque Ele sabe a hora certa de fazer cada notícia chegar no teu ouvido. Ele está tratando uma coisa contigo, Ele tem uma reunião contigo, e Ele me trouxe para dizer: eu não serei interrompido por ninguém, nem por furacões, maremotos, tufões, nem crises. Ninguém me interrompe, a palavra é minha, eu estou com a palavra e vou falar até a última pauta que eu tiver. Oh glória! Oh glória a Deus! A próxima vez que você for o último a saber de uma coisa, glorifique a Deus. Porque você soube exatamente no momento onde eu estava minimamente preparado para lidar com ela. Vou repetir. Próxima vez que você for o último a saber de uma coisa, glorifique a Deus. Porque você soube exatamente no momento onde você estará minimamente preparado para lidar com aquilo. Acredite, uma notícia que ao seu entender, se antecipada seria melhor, teria colapsado sua vida. Ainda conto com alguém esta noite presente, ligado? Glória a Deus. Vamos marchar porque eu não vou demorar muito. Eu acho. Aleluia. Melhor não, pelo jeito é melhor não. O Senhor diz: desça, a confusão está armada, a aliança está quebrada. Mas pastor, o que aconteceu? Eu relembro você, retomando a fala anterior. Vai o povo, começa a apertar Arão. Arão, faça, não sabemos o que aconteceu com Moisés, você tem que nos ajudar, faça alguma coisa, faça Deus que vão diante de nós, não sabemos o que houve com ele, Deus deve tê-lo matado. Pressiona. Pressão, diga comigo, pressão. Saul aprontou muito. Meu irmão, Saul aprontou tanto que ele tentou matar o genro dele 21 vezes. Você está pensando que o seu sogro é ruim. Saul tentou matar o genro dele 21 vezes. E você está pensando que seu sogro é ruim. Ele aprontou demais. Mas você sabe qual foi o dia que Deus deu um basta em tudo e disse assim: rejeitei-o? Quando ele se apressou. E sacrificou. E sabe por que ele se apressou? Porque foi pressionado. Deixa eu dizer uma coisa para você: calmo, sereno e tranquilo. Até quando você vai atender tão rapidamente toda vez que você é apertado? Até quando você vai deixar a ética, os princípios, o que você aprendeu, as mensagens que você ouviu, usando a escola dominical que você tem no currículo? Até quando você vai jogar isso tudo fora toda vez que alguém te apertar? Até quando as pessoas vão ganhar você no grito? Até quando meia dúzia de gente apontando um caminho para você fará com que você comece a ir na direção dele, mesmo que isso vá completamente contra tudo aquilo que você viu e ouviu e aprendeu ao longo da sua vida inteira? Arão está apertado. Arão está... Eu não sei se você está com vontade de ouvir, mas eu estou com a vontade de pregar. Tomara que a gente combine ainda hoje, essa noite. Aleluia. Tomara que a gente ainda se encontre. Ouça! Arão está apertado. Arão está... E veja como a voz do povo o seduz num ponto. O desestabiliza num ponto. Quando diz assim: não sabemos o que foi que aconteceu com Moisés. A possibilidade é que ele tenha nos deixado, a possibilidade é que ele tenha nos abandonado, a possibilidade é que Deus o tenha matado. Não sabemos o que aconteceu com ele. Eu quero que você veja, quero que você pense uma agulha. Sabe uma agulha que entra no coração de Arão e ela afeta Arão numa área específica, dolorosa, sensível e, penso eu, não resolvida. Pergunte qual? Ele havia sido abandonado por Moisés. Ou você não se lembra que Moisés meteu-se na briga de um hebreu com um egípcio, matou o egípcio, escondeu o corpo, mas foi descoberto e perseguido por Faraó, teve que fugir, não disse tchau, não disse tenho que ir, deixou seus irmãos hebreus e foi embora. 40 anos sumido, reaparece. E agora, sumiu de novo. E tem uma coisa assim no coração de Arão: ele vai fazer de novo. Ele já te abandonou uma vez. A última vez que ele sumiu, ele não deu tchau para ninguém. Ele subiu esse monte e não desce mais. Ele é assim.
Quando o pesadelo de reviver uma dor já vivida, quando a angústia de reviver um abandono já experimentado visita o coração de Arão, ele diz: arranquem os pendentes das vossas orelhas. A precipitação de Arão, seu ato terrível, seu sacerdócio pagão, exercido diante de um bezerro de ouro, aconteceu motivado pelo medo de que uma coisa que um dia lhe sobreveio, pudesse lhe sobrevir de novo. Deus me trouxe esta noite aqui para dizer para alguém: muito cuidado, porque erros terríveis na sua vida podem ser cometidos quando você sentir medo de reviver pesadelos que você viveu, ser abandonado outra vez, traído outra vez, caluniado outra vez, deixado outra vez, e com medo de que isso aconteça, você se associa a qualquer pessoa, faz qualquer aliança, com medo de que isso aconteça, leva qualquer um para sua casa, com medo de que isso aconteça, você está dentro de casa há meses hoje que você decidiu sair, porque você não acredita mais em igreja, você não acredita mais em pastor, você está um gato escaldado, com medo de água fria, até de água quente. Você entrou hoje aqui com o coração atemorizado, até agora você ainda está me olhando desconfiado, será que é, será que não é? Vamos ver a esposa amanhã, de repente eu não sei, será que esse casal é isso mesmo? Esses pastores aí eu não sei, e não sei o que, eu não sei de onde vier. Você está ressabiado porque tu já apanhou muito, Arão, mas Deus me trouxe para dizer uma coisa para você: não me confunda, não pense que eu sou os moleques que passaram pelo teu caminho. Eu sou Deus, sou Deus, sou Deus. Quem te chamou fui eu, quem te tirou do Egito fui eu. Tu não serás deixado de novo. Desta vez quem está no governo disso sou eu. Por favor, estenda a mão sobre a vida de alguém que está do seu lado. Diga: eu entendo. Diga para ele: eu entendo. Você está com medo de que aconteça de novo. Está com medo de ser abandonado de novo, traído de novo, esquecido de novo. Mas assim te diz o Senhor: não vai acontecer isso de novo. Você está no centro da minha vontade, você está no centro do meu projeto. Você só está aí porque eu te mandei estar. Você acreditou no que eu te mandei acreditar, confiou no que eu te mandei confiar. Eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender. Porventura eu falaria e não cumpriria, prometeria e não faria. Eu sou Deus, fora de mim não há outro, fora dele não há outro. Seja todo homem mentiroso, Deus verdadeiro. Passa o céu, passa a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Pergunte para eu saber se você ainda está por aí: o que Arão vai fazer? Eu respondo: oficiar. O que Arão vai fazer? Oficiar. De que maneira? Sacerdotal. E o que é isso? Uma estreia. Isso é uma? Muito fraco. Isso é uma? Isso é uma? Há uma coisa muito curiosa. Eu não sei se você já percebeu, mas é uma coisa muito curiosa. Eu sei, você sabe, você que vem para a escola dominical, você que ouve as mensagens, você que lê a Bíblia, você sabe. Você sabe que Deus, Ele escolheu Arão para ser o primeiro sumo sacerdote de Israel. Você sabe que Deus escolheu não só Arão, mas seus filhos e toda a sua família, a tribo da qual ele fazia parte, os levitas, para serem a tribo do serviço, a tribo do sacerdócio. Eu sei, você sabe, mas ele não sabia. Não. Por que não? Porque Deus não contou. Quando Deus apareceu para Arão pela primeira vez, o Senhor disse para ele assim: Arão, levanta daí, vai encontrar teu irmão no deserto, dá um abraço nele e você vai ser o auxiliar dele, porque eu vou tirar meu povo daqui. Em que momento Deus falou de sacerdócio? Em que momento Deus disse que Arão seria sacerdote? Em momento nenhum. Agora você acha que essa foi uma ideia que de repente veio na cabeça de Deus? Ou ele planejava isso desde o início? Desde o início ou de repente? Desde o início ou de repente? Então isso me leva a uma conclusão muito importante. Qual? Deus ainda não te contou tudo.
Isso me leva a uma outra conclusão muito importante. Deus nem sempre conta tudo no início. Isso me leva a uma outra conclusão muito importante. É exatamente por isso que eu preciso estar preparado para tudo. Pastor, não entendi. Pois bem, eu vim aqui exatamente para isso. O seu problema é que você está dizendo assim: não tenho por que me preparar para uma coisa para a qual Deus não disse que eu vou fazer. E aí você olha e diz assim: esse comprometimento todo não é para mim, é para os outros irmãos, porque Deus nunca disse nada que eu vou ser ninguém nem fazer coisa nenhuma, então não preciso me preparar nesse nível. Você olha para a Bíblia e diz assim: eu não preciso ler tanto. Por quê? Porque Deus não disse nada para mim nunca a respeito disso. Aí você olha para um tipo de comportamento, um tipo de decisão, sabe, mais firme, uma postura mais idônea no Senhor, na palavra, você diz: não, eu não preciso disso tudo, porque eu nunca ouvi Deus dizer coisa nenhuma sobre o meu futuro, sobre ministério, sobre isso ou sobre aquilo, então eu posso me dar ao luxo de ser uma pessoa que se comporte assim, mais ou menos, porque Deus nunca disse nada. Esse é o seu problema. Seu problema é que você não entendeu, Arão, que Deus nem sempre conta tudo no início. Então o que você precisa fazer é simplesmente estar preparado para tudo. Porque se Ele pode estar escondendo no coração dele um segredo sobre o meu futuro, o que eu vou fazer? Vou estar pronto. E vou criar bases e alicerces suficientes para que aquilo que Ele queira construir, Ele construa. Só que alguém está dizendo: isso não é para mim, esse comprometimento todo não é para mim, esse negócio de Bíblia, não, isso não é para mim, você vai acordar domingo de manhã e vir para a escola dominical, isso não é para mim, isso é para o outro irmão que recebeu uma promessa, isso é para o outro irmão que Deus disse para ele que vai usar ele na palavra, isso não é para mim. Aí você diz: isso não é para mim, esse comprometimento não é para mim, esse afinco todo não é para mim, essa renúncia toda não é para mim. E eu que te pergunto: o que é para você? Não é nada. Você pensa que não é nada porque pensa que Deus não tem nada contigo. Por que Deus não tem nada contigo? Porque ainda não te contou nada. Mas Arão, nem sempre ele conta tudo no início. Então quando eu olho para isso aqui, eu vejo Arão exercendo um sacerdócio diante de uma imagem, de um bezerro. Aí eu olho e digo: ei, Arão, que pena, que coisa terrível, você traiu, Arão. Aí alguém vai dizer: não traiu não, porque ele não sabia que seria sacerdote. Então ok, Arão não traiu o seu presente, mas traiu o seu futuro. Você tem ideia da quantidade de vezes que você já traiu o seu futuro sem saber? Você tem ideia da quantidade de vezes que você já se comportou de maneiras inadequadas em relação ao futuro que Deus gostaria que você vivesse? Tudo porque você olhou para o seu presente e disse assim: eu não preciso de tanto. Deus disse: você não sabia, mas em relação ao seu futuro, você já tinha que ter começado agora. Estreia. Eu disse estreia. O que eu disse? Eu disse o quê? Fique em paz, meu termômetro são vocês, eu já estou terminando. Eu disse estreia. O que eu disse? Estreia. Estreia. Essa é uma palavra importante, uma palavra doída dentro desse contexto. Estou falando de estreia. Porque a estreia do sacerdócio de Arão vai acontecer como? Diante de um bezerro de ouro, no meio do deserto. Só que tem uma coisa que me deixa muito assim... É uma coisa que está aqui, quando eu olho assim, quando eu abro, quando eu folheio a Bíblia, eu descubro uma coisa. Você sabe o que eu descubro? Eu descubro que praticamente, eu não posso me arriscar a dizer que foi na mesma hora. Mas no mínimo, praticamente no mesmo período, aonde Arão estava estreando diante de um bezerro de ouro, Deus estava falando com Moisés acerca da construção do altar de incenso. E de repente Deus diz para Moisés: você não sabe, Moisés, sabe esse lugar que eu estou ordenando você criar? Sabe esse ambiente que eu estou meticulosamente ordenando que você elabore? Você nem sabe para quem que eu estou criando isso aí. Para o teu irmão Arão. Enquanto isso, Arão estreia diante de um bezerro de ouro. Sabe qual é o problema das suas queimas de largada? Sabe qual é o problema de você que anda estragando a estreia? É que você nem considerou que Deus poderia estar falando sobre você com alguém na mesma hora. Sabe qual é o seu e o meu problema quando nós nos articulamos para abrir uma porta
que Deus estava visitando alguém em sonho, e a porta ia abrir diante de você, e você agora vai fazer o carão de ter sido alguém que entrou de maneira articulada, quando você poderia ter entrado do jeito bonito. Porque o seu problema de estragar estreias é que você não considera que enquanto você se articula, Deus estava articulando por você. E a articulação dele é mais legítima, mais bonita, flui de maneira graciosa e gloriosa. Quando é ele que abre, você não fica devendo favores. Quando é ele que abre, você não precisa ficar bajulando pessoas. Quando é ele que faz, ele faz bonito e bem feito. Arão, era para você estrear no altar de incenso que eu mandei fazer para você. Não era para tua estreia sacerdotal ser diante de bezerro fajuto de ouro. Ei, a tua estreia não pode ser estragada pela tua precipitação. Pastor, eu tenho voz, segura essa voz um cadinho mais. Eu tenho ministério, segura ele um pouquinho mais. Mas eu prego, segura um pouquinho mais. Não estraga a estreia, não. Não vai estrear em qualquer lugar, diante de qualquer um, em qualquer circunstância. Pastor, eu tenho voz, mas não é para karaokê. Eu tenho ministério, mas não é para altar de Baal. Assim te diz o Senhor: guarda quem você é, para estrear no ambiente que eu estou mandando fazer para você. Estende a mão sobre alguém do teu lado e fala para ele: não estraga a estreia. Não traia seu futuro. Há coisas grandiosas do coração de Deus para mim, e eu esperarei cada minuto para viver cada uma de suas promessas. A quem tem glória a Deus para entregar? Quem tem aleluia para entregar? Aleluia! Toda vez que vem um tecladista é porque é para acabar. Eu já conheço esse código já. Brincadeira. Não estrague a estreia. Como é que é o negócio? Pegue o ouro dos pendentes das mulheres. Pega o ouro, põe no fogo. Na verdade, pega o ouro e põe numa forma, num buril. Através da utilização desse instrumento que dá forma às coisas. Se você for embora, volte agora para encerrar. Ele vai ser introduzido no fogo e modelado, formado um bezerro. Diga, formado um bezerro. Aí Moisés chega, olha aquilo tudo e diz: Arão, o que foi que você fez? Aí Arão diz assim, versão Arão Almeida Revista e Corrigida. Porque há o jeito que a coisa aconteceu, e há a nossa versão, né? Revista e corrigida, e mal acabada. Versão Arão, pastor Christian. Ô Moisés, eu não sabia o que ia acontecer, ficam com medo de você não voltar. Aí eu peguei o ouro das orelhas das mulheres, joguei no fogo e saiu o bezerro. Arão, essa versão está atrapalhada, hein? Existe a omissão intencional, a omissão malandrinha de uma parte importante da história. Não foi assim, joguei no fogo e saiu o bezerro. Não, teve a utilização de um instrumento. Foi o instrumento que deu forma. Pode tocar, meu filho. Isso, mas não toca nada de ninar criança não, que o povo já está meio assim. Se você não... Ouça! Não, a versão não é essa. Não foi assim, eu peguei, joguei e saiu. Houve a utilização de um elemento. Esse elemento deu forma. Por que eu evito falar da presença do elemento, eu, Arão? Porque se eu falo do elemento, eu falo de premeditação.
Se você levantar agora vai ficar chato. Sabe como costumam ser as nossas versões? Focadas no acidental. O glória some nessa hora, não tem problema nenhum. O foco das nossas versões prediletas para as grandes besteiras que nós fizemos é o acidental. E eu peguei, joguei, saiu. Aí eu não sei onde eu estava com a minha cabeça, mas eu sei, em cima do seu pescoço. Olha, eu não sei nem como eu cheguei lá. Vou te revelar, com as suas pernas. Só que nós temos a tendência de colocar na conta do acidental, porque se eu disser que teve um instrumento, eu vou falar de premeditação. Se eu disser que teve um instrumento, eu vou falar de modelação. Se eu disser que teve um instrumento, eu vou falar que houve intenção. Se eu falar que teve um instrumento, eu saio da conta do acidente e vou ter que matar esta bola no peito, e eu não quero, porque eu estou constrangido, eu fui apertado, eu fui oprimido, eu fui ganho no grito e fiz o que me mandaram fazer, com medo de repetir outros erros, com medo de viver outros pesadelos. Mas Deus me trouxe para dizer uma coisa aqui para alguém: como você ousa tentar esconder um elemento de uma história que eu conheço, quando ela ainda era uma intenção prematura no seu coração? Eu sei o primeiro dia que você começou a pensar nisso daí, eu sei quando foi que te acendeu a ideia de fazer isso daí. Eu estava lá quando pela primeira vez você comentou com alguém sobre fazer o que você acabou fazendo. Então não venha para mim omitir nenhuma única parte dessa história. Tu quer resolver esse problema? Você quer que eu te levante? Você quer que eu te restaure? Então para de cortar a história pelo meio. Me conta a verdade, porque sou Deus que trabalho com verdade. Na verdade eu levanto, na verdade eu restauro, na verdade. Como é que foi a história? Então, o bezerro saiu do fogo. Como é que foi a história? Então, jogamos o ouro no fogo e saiu o bezerro. Não. Quantas vezes não, pastor? 1000, 10.000, 1 milhão de vezes? Não. Porque eu sei muito bem que fogo não trabalha assim. O fogo não forma coisas, pelo contrário. O fogo tira a forma das coisas, a não ser que você use algum elemento, algum instrumento de modelagem. Agora eu vou mostrar para você, para encerrar, o porquê esse altar aqui não tem nada a ver com Arão. Poxa, não tem. Vou mostrar para você porque esse altar aqui não era o altar que Arão deveria ter estreado. Vou mostrar para você e te ajudar, inclusive, a você identificar o altar que é de Deus e o altar que é de bezerro de ouro. Primeiro elemento, simples. No altar pagão, mentiroso, fraudulento, ele sempre produzirá as formas que eu quero. O fogo do altar pagão e fraudulento vai produzir os resultados que me interessam. Enquanto que o fogo do altar do Deus de Israel sempre faz o que quer. Eu vou falar uma coisa para você, você não vai ficar triste comigo, não. Sabe por que você está avaliando a sua caminhada até aqui como crente, com uma caminhada que não está dando certo, tanto quanto você gostaria? Você quer saber por quê? Porque você não larga as formas. Você entra no Aviva São Paulo e você trouxe na tua bolsa a tua forma. Você quer controlar cada movimentação do culto, você quer controlar o jeito que a mensagem vai ser pregada, o pregador vai se comportar. Você não gostou da canção, você não gostou disso, você não gostou daquilo. A verdade é que as coisas não estão dando certo porque você quer ser um produtor de resultado. Você deveria entender que o fogo de Deus não faz o que você quer. O fogo de Deus faz o que Ele quer. Aí eu estou no Aviva São Paulo, não há tempo mais propenso para pregar esta palavra e dizer para você, pelo amor de Jesus Cristo, deixe o fogo fazer o que o fogo quiser. Deixe seus instrumentos de modelagem em casa. Melhor, não deixe em casa não, joga na lata do lixo. Sabe o que tem de errado nesse texto? Israel saiu do Egito, mas trouxe o Egito na bagagem. O buril é instrumento egípcio. Se você sair do Egito, mas trouxe
trouxer um instrumento egípcio na bagagem, a vida não muda, a história não muda, o dia a dia não muda. Deixa tudo para trás. Israel, deixa tudo para trás. Dê liberdade para o fogo fazer aquilo que o fogo quiser. Dê liberdade para Deus trabalhar do jeito que Deus quiser trabalhar. Até quando você vai querer controlar os resultados? Até quando você vai querer conduzir as coisas do seu jeito, da sua forma e maneira? Até quando você vai sempre sacar a sua forma? E quando o fogo descer, você vai, corre e pega a sua forma. Eu não seria louco em dizer que isto vai acontecer com todos, porque infelizmente, uma verdade precisa ser dita. Algumas pessoas teimarão até o final desta reunião e continuar segurando suas formas na mão. Para algumas pessoas essa mensagem não terá a eficácia que deveria e nem que poderia. Por quê? Porque você vai insistir em continuar com esta forma na sua mão. E infelizmente, exatamente por causa disso, esse culto não produzirá em você todos os efeitos que ele poderia. Esta mensagem não produzirá em você todos os efeitos que ela poderia. Porque você insiste em continuar com esta forma nas mãos. Mas há um grupo de pessoas. Eles começaram a se manifestar. Há um grupo de pessoas, tecladista. Tem um grupo de pessoas, tem um grupo de pessoas, ouso dizer que são a esmagadora maioria. Há um grupo de pessoas e ouso dizer que são pessoas barulhentas. Há um grupo de pessoas e ouso dizer que são pessoas que não vão sair daqui com a roupa passadinha do jeito que entraram. Há um grupo de pessoas e ouso dizer que essa maquiagem não sobrevive até o final dessa reunião. Há um grupo de pessoas e ouso dizer que uma lágrima vai começar a verter do olho de alguém. Há um grupo de pessoas que não veio para controlar o culto, não veio para formatar a reunião, não veio para fazer do jeito delas, mas há um grupo de pessoas que já levantou a mão e já está dizendo: deixa o fogo fazer o que o fogo quiser. Deixa o fogo fazer o que o fogo quiser. Deixa ele fazer. Deixa ele fazer. Deixe ele fazer. Fique de pé do seu lugar, por favor. Aleluia. Pergunte: quando vai começar a dar certo? Quando você deixar o fogo fazer o que o fogo quiser. Pregador, quando é que eu vou experimentar o avivamento da Bíblia? Quando você deixar o fogo fazer o que o fogo quiser. Pastor, eu já ouvi minha mãe falar, minha avó falar que tinha um tempo na igreja, tinha um tempo no Evangelho, tinha um tempo nas igrejas Assembleia de Deus, tinha um tempo aqui em São Paulo. Eu estou doido para viver esse tempo. Por que eu não estou vivendo? Porque tu não deixa o fogo fazer o que o fogo quiser. O fogo vem, você quer botar ele numa forma. O fogo vem, você quer ajustar ele à tua teologia. O fogo vem, você quer ajustar ele à tua filosofia. O fogo vem, você quer enquadrar ele na tua ética. O fogo vem, você fica no grego, no hebraico, no aramaico. Quando o fogo chegar, deixa ele fazer o que ele quiser. Não é tecladista, não é tecladista. Deixa ele fazer, né, tecladista? Não é baterista, não é pessoal, não é isso. Deixa o fogo fazer, não é ministério de louvor, não é isso. Deixa o fogo fazer o que o fogo quiser. Não retenha, não contenha, deixa ele fazer o que ele quiser. Pastor, mas e se ele me tomar? Deixa eu tomar. E se for para levantar a mão? Deixa eu levantar. E se eu dizer arabacoma cheia? E se anacanamandarebagobaia? Não é isso, deixa o fogo fazer o que o fogo quiser. Alguém aqui esta noite, além de mim, está com vontade de dar liberdade e vazão para o Espírito Santo? Levante a mão mais alto que puder. Vai. Tira alguns segundos para você dar glória a Deus e aleluia. É do mesmo jeitinho, é isso aí. A fórmula ainda é a mesma. É dando glória a Deus e aleluia que o fogo desce. Não mudou nada. Mudou nada. Tem telão, tem instrumento bacana,
tem cadeira confortável, mas ainda é daquele jeitinho. É dando glória a Deus e aleluia. É dando glória a Deus e aleluia. É dando glória a Deus e aleluia. Coloque a mão sobre o seu coração. O pessoal pode ministrar uma canção? Daquelas que o fogo faz o que o fogo quer? Aleluia. Hein, pastora Dani? Será que podia aqui o pessoal? Aleluia. A mão no coração. Pastor, por que eu estou com a mão no coração? Porque é o primeiro lugar onde o fogo vai pegar. Eu precisava de pelo menos umas 15 pessoas, pastor Christian. Eu precisava de 15 pelo menos, pastor Christian, comigo aqui agora. Por que eu estou com a mãozinha no coração? Porque é o primeiro lugar onde o fogo vai pegar. Vai começar aí. Para onde vai? Não me pergunte. Será que vai descer para o pé? Pode ser. Será que vai pegar na mão? É muito provável. Será que até a cabeça vai pegar fogo? Muito provavelmente. Uma semente de fogo, uma labareda do fogo da Bíblia vai ser acesa dentro do teu coração. Alguém vai levantar a mão, alguém vai falar em línguas depois de muitos anos, alguém vai cantar cânticos espirituais, alguém vai dar pulos de alegria, alguém vai chorar, alguém alamamo calabachando rebabá, ebruki canamacheia, ebesterebocolomosheia, alguém vai ter visões, alguém vai ter palavra profética, alguém vai ter, é só deixar ele fazer o que ele quiser. Deixa ele fazer o que ele quiser. Deus, enche-me, 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 Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória, enche-me, Senhor, até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua, enche-me. Por favor, para eu saber que você ainda está comigo, diga: me dê a última prova, a última forma de conhecer o altar que é de Deus e o que não é. O que aconteceu neste altar aqui de Êxodo que lemos? Pergunte o quê? O bezerro saiu do fogo. Eu gostaria de pedir aos senhores que começassem a se lembrar em todas as mensagens que já ouviram até hoje. Tudo que você já leu na Bíblia até hoje. Comece a se lembrar. E por favor, diga para mim se alguma vez você ouviu na sua vida ou leu na sua vida que dentro de um processo envolvendo o altar de Deus, um bezerro tenha saído do fogo para fora. Não. Não apenas eu lhe digo não, como lhe digo que o movimento é exatamente o contrário. No altar pagão, o bezerro, o resultado sai. No altar de Deus não, eu entrego. Só que eu já esperava pouco glória a Deus e pouco aleluia. Sabe por quê? Porque não fique triste, mas eu vou dizer para você a mensagem que a gente gosta de ouvir. A mensagem que a gente gosta de ouvir é dizer assim, ó, vai sair daqui, vai pular a resposta, a porta, a chave. Só que o altar de Deus é lugar de entrega, não é lugar de pular nada. Mas entrega não é uma palavra que eu gosto. Sacrifício não é uma palavra que eu gosto. Eu quero que o fogo produza o resultado que eu espero.
Eu quero que o fogo produza a bênção que eu quero. Pastor, o senhor está dizendo que do altar não produz-se bênção? Pelo amor de Deus, é claro que não é isso que eu estou dizendo. Daqui parte palavras de vida, de vitória. Daqui parte chave que abre porta. Daqui Deus faz, Deus desata, Deus cura. Agora está na hora de você se lembrar que fogo de Deus é o lugar que você pula nele, não é nada que pula dele para você. Eu não sei se tem alguém esta noite aqui que está olhando para o fogo, esperando sair alguma coisa, e Deus me trouxe para dizer: não vai pular bezerro nenhum de dentro do fogo, mas que tal você pegar e pular dentro dele? Pula dentro dele, pula dentro dele, entra dentro dele, entra dentro dele, se lança no fogo, deixa Deus trabalhar na tua vida de um jeito mais profundo, mais amplo do que até agora fez. Enche, 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 Enche-me, Senhor, até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me, até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua você que está nos visitando esta noite. Deixa eu contextualizar você que está nos visitando essa noite. Deixa eu te dar, não como apenas um pregador, mas como um pastor auxiliar desta igreja há 7 anos. Deixa eu lhe dar uma ambientação. Talvez você não saiba, mas você entrou numa igreja pentecostal que crê nos dons do Espírito Santo. Você entrou numa igreja pentecostal que crê no falar em línguas como evidência do batismo no Espírito Santo. Deixa eu situar você que talvez você não saiba. Você entrou numa igreja cujo pastor presidente eu nunca presenciei em 7 anos uma santa ceia que esse homem não fala em línguas estranhas. Você entrou numa igreja que acredita nas línguas. Se alguém disse pra você que a Dedec não gosta de fogo, se alguém disse pra você que a Dedec não gosta de Pentecoste, mentiram pra você. Tem fogo de Deus aqui. Pega, 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 pega. Segurando, porque vai que o pastor Silas está assistindo pela internet. Você não entendeu ainda nada sobre essa igreja, não. Ah, mas depois vai que o pastor Christian vê no YouTube depois e ele vê. Você não entendeu ainda não, né, pastor Christian? Você não entendeu ainda não.
libertação, a liberdade para o espírito. Obreiros desta casa, permita-me dar uma notícia a vocês. O que escandaliza a esta igreja e sua liderança é falta de compromisso com a palavra, é pecado e falta de ética. Fogo do Espírito Santo não reprova obreiro, muito pelo contrário, aprova. Então deixa Deus te pegar, deixa Deus te pegar, deixa Deus te pegar. O fogo nos trouxe até aqui. O fogo nos fez sobreviver a cada ataque. Não pense você que a igreja é atacada de hoje, não. O fogo nos fez sobreviver a cada ameaça política, das tantas que a igreja enfrentou. Não pense que isso é novo, não. Foi o fogo que sustentou missionários em tempos e em terras hostis. Foi o fogo que expandiu a igreja brasileira. Foi o fogo que sustentou a igreja em São Paulo, uma terra tida pelo país e o mundo como extremamente capitalista, aonde pensa-se que as pessoas vivem para trabalhar 24 horas por dia. O que sustenta o evangelho nessa cidade é o fogo de Deus. É o fogo de Deus que me trouxe aqui, me sustenta até aqui. Eu quero que você celebre esse fogo, eu quero que você agradeça, porque há um fogo aceso no altar. Levítico 6:13, e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Não é só porque, não é porque o tempo, não é porque não há necessidade mesmo.
Pastor, o que? Não há necessidade de convidar? Não há necessidade de se estender. Porque eu estou há tempo suficiente dizendo para alguém aqui. Por que não está dando certo? Porque você faz do seu jeito. Por que não está dando certo? Porque você não larga suas formas. Por que não está dando certo? Porque você quer entrar num ambiente das coisas de Deus, mas não quer se despir das suas coisas, ideias, valores. Quando vai dar certo? Nunca. Você quer que dê certo a partir de hoje? Deixa o fogo fazer o que o fogo quiser. Você já tentou 1, 2, 3 vezes ser crente e não conseguiu? Foi? Adivinha por quê? Nunca deixou o fogo fazer o que o fogo queria. Nunca deixou o evangelho transformar você de verdade. Sempre condicionando, sempre colocando cláusulas. Sempre deixando áreas onde você, segundo sua ideia, não queria abrir para Deus mexer, tratar. Por isso que nunca deu certo. Até hoje. Porque a partir de hoje, Deus me trouxe para dizer, só não dá certo se você não quiser. O Deus de aliança que eu estou pregando desde que comecei, está aqui e me mandou te dizer, eu quero fazer uma aliança com você. Pastor, eu acho que a Viva São Paulo não é dia de fazer aliança. Você está muito enganado. Pense numa aliança que nasce no fogo. Pastor, é comigo que Jesus está falando. Eu reconheço que o que estou sentindo aqui, nunca senti antes. E essa voz que está me convidando aí não é a sua. Eu acho que é a voz de Deus. Eu não vou continuar aqui onde eu estou. Eu quero fazer uma aliança com o Deus da Bíblia. Pela primeira vez na minha vida. Eu nunca levantei minha mão. Eu nunca me expressei publicamente dentro de uma igreja evangélica. Mas de hoje não passa. Eu quero fazer uma aliança com Deus. Você quer? Me dá um sinal com a sua mão agora. Aonde está uma pessoa que nunca fez uma aliança com Deus? Dentro de uma igreja evangélica. Uma pessoa que até hoje fez da vida o que quis. Mas a partir de hoje, quer entregar a tua vida sob o governo de Deus. Me dá um sinal com a tua mão agora. Aonde você estiver. Eu também estou falando com alguém que está afastado de Jesus e da igreja. E você até hoje se perguntou, por que eu não deu certo? Por que eu não consegui? E Deus te trouxe aqui para te responder. Não deu certo porque você sempre insistiu em fazer do seu jeito. Nunca me deixou trabalhar como eu queria. Mas desta vez, se você se lançar no meu altar, eu vou restaurar a nossa aliança. E você vai ver como vai dar certo dessa vez. Você que está afastado de Jesus e da igreja, quer voltar para a casa do papai? Me dá um sinal com a tua mão agora, onde você estiver. Onde está você? Tem uma mão levantada bem no altão. Ui, coisa bonita. Vem aqui, moço. Vem aqui. Vem aqui para a gente orar por você. Aproveita que ele veio. Aproveita esse ambiente de palma, de glória. Vem você também. Vai, vem você também. Vamos. Eu estou esperando você. Jesus está esperando você. Sai do seu lugar, onde você estiver agora. E venha, uma segunda pessoa está vindo. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É noite de fogo e é noite de salvação. É noite de fogo e é noite de restauração de aliança. Jesus está te chamando. Meu irmão, não deu certo porque você queria vir para o evangelho, mas queria que fosse tudo do teu jeito, controlando o culto, controlando o pastor, controlando a igreja, controlando mensagem. Aí não tinha como dar certo. Mas vem agora de outro jeito. Vem dizendo, Deus, agora vai ser da tua maneira. Eu vou deixar o fogo fazer o que o fogo quiser fazer. Você quer tentar de novo? Vem tentar de novo. Você que está afastado de Jesus e da igreja, vem tentar de novo. Vem. Vou perguntar pela última vez. Tem mais alguém melhor dizendo para vir? Tentar mais uma vez? É agora. Pastor Christian já está se aproximando. Significa que o seu tempo está se esgotando. Mas você ainda pode me dar um sinalzinho com a mão, porque eu vou esperar você chegar. Ainda há alguém que quer restaurar sua aliança com Jesus hoje aqui? Alguém que pela primeira vez quer entregar a sua vida para Deus? Mãozão lá no alto levantado. Acena para eu te ver. E nós vamos esperar você para a oração que vai ligar estas pessoas ao reino de Deus. Alguém mais? Então eu quero convidar todos vocês a darmos um lindo, forte, caloroso e poderoso